Podcast. Conflitos podem ser interpretados assim como sinais proféticos, devemos ter cuidado ao relacionar acontecimentos atuais diretamente com as profecias bíblicas. E aí, pastor? Primeiramente, a gente vai ter que dividir essa visão, na visão escatológica e da ação que acontece no dia de hoje, né? Sim. É óbvio que nós somos cristãos e nós vemos aqui, tem dupla visão dos acontecimentos dos dias de hoje. Na batalha física, que é o que a gente está vendo, acompanhando no noticiário, nas redes sociais, e também na visão apocalíptica, que é a ação bíblica, né? Nós temos que olhar de uma amplitude, tanto como a ação física, como a ação espiritual, e saber dividir e saber se devemos nos preocupar. A princípio, o plano de Deus está funcionando. É porque assim, né, eu acho que muitos cristãos hoje em dia, eles estão com aquela coceirinha na cabeça dizendo assim, ai, estamos vivendo o apocalipse ou não? Sim ou não, né? Essa é a pergunta. Sim. Tudo isso é um cenário de apocalipse vivenciado ou não? Ou está para chegar? A melhor visão para a gente entender o que nós estamos passando nesse exato momento, na ação mais contemporânea, é o livro de Mateus, capítulo 24. Mateus 24, ele vai dar a visão dos sinais. Então, hoje, o que nós estamos vivendo são os sinais. São aquele chamado princípio de dores de parto. Ah, entendi. Entendeu? São os sinais, porque, como eu havia dito, o projeto de Deus está funcionando. Porque quando essas coisas acontecem no mundo, chacoalha a igreja, chacoalha o mundo, os crentes se apavoram, né? O povo que é de rezar, de orar, porque o judaísmo também tem reza, o catolicismo tem reza, com todo respeito às ações religiosas, e aí quem tem a sua fé já corre diante da sua fé. Então o propósito aqui, que na minha percepção, né, obviamente, é que Deus está movimentando a terra para despertar aquele que dorme, levantar o que está caído, né? Para ver se ele desperta, procurando dentro da sua palavra suas profecias. Então, assim, vamos dizer assim, graças a Deus, né? É a chance que Deus está dando pra gente, né? Toda Adonai. Fica esperto. Obrigado, Deus. Atalaia, né? Fica esperto aí. Exatamente. Tem um negócio estranho acontecendo aí, fica ligado. O cristão que está esmorecendo, o cristão que está pensando em sair da obra, o cristão, eu falo cristão porque nós estamos falando do Brit Hadashah, que é a nova aliança, fala sobre a ação cristã. Certo. A ação judaica, ele já tem uma visão ampla, já tem uma visão focada naquilo que vai acontecer. Por isso que eu gosto de estudar a ação rabínica judaica. Vamos trazer algumas visões aqui também da raiz judaica, dentro dessa ação escatológica aqui de Apocalipse, né? Eu falo assim entre parênteses, porque nem todos da ação judaica estudam a ação do Apocalipse. Né? São sempre no Tanakh, que é os 5 livros da Bíblia, a ação mosaica, e os profetas também, né? Que vem a ação de Daniel trazendo, e Ezequiel, nós vamos falar aqui também. Olha que legal, deixa eu aproveitar aqui, ó. O primeiro nosso da live foi o pastor Flávio, né? O primeirão aí, já tava com a gente aí. Maravilha. Ó, Ricardo Aguiar Grilo. Benção, olha, você conhece? Ricardo Aguiar, não vou lembrar muito por nome, mas mas obrigado por ele estar aqui com a gente. Uma honra. A pastora aqui, ó, Rafaela Lessa. Isso, essa aí é a Varué. Essa aí é a Ixá, hein? A mulher de Adana Arishon. Falou, pastor... Paz do Senhor, meu pastor, bem filho de Deus. Deus abençoe minha esposa, mulher de Deus, abençoada. Aqui, ó, Paulo Sérgio, Elisângela e Gabriel, né? Paz do Senhor, pastor Adam Farias de Moraes. Aí, conhece, então? É benção de Deus. Obrigado, vocês estão acompanhando a live. Manda pro povo aí pra acompanhar a ação da live, pra gente ganhar uns likes. Eu mandei em vários grupos, sabe? Grupos de Manduri, grupo de Serquídeo, grupo de Chavan, Seurins, eu fui divulgando a live. Se eu não lembrar, me perdoe, porque é muita igreja que a gente passa e prega, e tem muita gente que nos cumprimenta no final, mas... Deixa o comentário, vamos falando aqui. Maravilha. Pastor, é assim, né? Até que ponto é teologicamente seguro interpretar conflitos geopolíticos atuais como cumprimento direto das profecias bíblicas? É importante a gente dividir essa visão e enxergar, primeiramente, como ser humano, e ver que a gente nota, na verdade, que há uma política, uma questão política, uma questão de força, de poderio, porque o mundo está entrando numa ação de globalização. Certo.
Eu, como uma visão judaica, você me perdoa, mano, eu sei que você é um entrevistador, mas às vezes eu vou trazer uma resposta seguida de uma pergunta. Então, mano, eu tô aqui pra aprender, não maravilha. Então, porque, na verdade, é só um costume que a gente tem que falar. Ensina aqui. Maravilha. Você também, você é pastor, porque veja bem, o mundo hoje tá mais tranquilo? Não tá, né? Porque a gente tem a percepção e a nossa mente muitas das vezes nos engana. Sim. Né? Nossa, não, tá tudo bem. A guerra é lá do outro lado. Não, imagina, nada, não precisa se preocupar. Imagina. Mas a realidade é que o mundo de hoje é diferente do mundo anterior. E essas questões de guerra no mundo sempre teve. Qual é a diferença agora? Né? A diferença agora é que é uma ação globalizada. A princípio que iniciamos a ação globalizada, ela começa lá na pandemia. Que a gente pode falar da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, porém, todavia, não aconteceu mundial, porque teve países que ficaram de fora. Certo. Só que a partir da pandemia, se tornou uma questão mais globalizada. Então, a pessoa que mora no Irã, ela usou máscara. Quem mora em Israel também usou máscara. Então, todo mundo ficou ali na mesma situação. Então, é uma situação globalizada. O cenário que está moldando hoje a geopolítica é justamente isso. Está sendo globalizado, as coisas que estão acontecendo na política, ação de poder, está se desenhando um cenário de questão física, questão política, questão de poder, só que o cristão vai precisar enxergar isso de um outro campo de visão, de uma ótica escatológica, a mesma ação profética que Jesus falou lá no Monte das Oliveiras, ao qual foi citado aqui, no livro de Mateus, capítulo 24, ou Lucas 21, ou Marcos 13. É a mesma coisa que está escrito lá, tá? Que vai falar sobre dores de parto, essa questão de os cristãos despertar, né, para o que está acontecendo em volta do mundo. O mundo está ficando caótico. Então, essa questão da pergunta que você me fez, se nós devemos olhar essa questão de uma forma espiritual e de uma forma física, nós temos que abranger de todas as formas. Que nós estamos nessa terra, mas nós não somos moradores daqui. É isso que eu ia falar, porque assim, se a gente for pôr bem na consciência, né? Sim. Nós como cristãos, pessoas que se convertem, se entregam à palavra de Deus, que leem a Bíblia, que estão orientados, que estão aí sempre lendo a palavra de Deus, a gente sempre, há quantos anos a gente vem ouvindo falar, profecias vão se cumprir, isso vai acontecer. Desde os primórdios. Então assim, pra gente não é nenhuma novidade, né? Sim. Pra quem está em Cristo, pra quem está no Evangelho, pra quem está no conhecimento, né? A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de hoje. É isso que eu quero dizer. É isso. Né? Se você quer saber o que vai acontecer, lê a Bíblia. Porque quando a gente lê a Bíblia, ela vai dar pontos e sinais. Como eu estou dizendo, em Mateus 24, ele está dando sinais, os princípios, que é o que nós estamos passando hoje. É para ficar preocupado? Aquele que não se preparou, não estava se preparando para a vinda de Yeshua Mashiach, ou o próprio Jesus Cristo. O Messias. Se você não está preparado, te aconselho a se preparar. Porque a palavra vai dizer que quando começarem os princípios de dores, Jesus está às portas. Olha isso. Então é preparatório para o cristão. E verás a diferença de quem serve e quem não serve. Legal. Gente, então o pessoal chegando na live agora aqui, a nossa live é sobre Apocalipse, né? O Apocalipse e as guerras atuais. Então, qual é um contraste da palavra de Deus, né? Com a Bíblia, né? E o que está acontecendo no quadro, cenário dessas guerras externas que estão acontecendo aí, atuais. Deixa eu aproveitar aqui, tem mais gente chegando aqui, o Luciano Zanuck, o Luciano e Elisander, né? Sim. É o casal, né? E a professora Luísa Maria Braga, professora de geografia, se não me engano. Não tinha lembrado. Me ajuda aí, Luísa. Geografia. É geografia, hein? Tem que estudar um pouquinho mais, mas é bênção, mas vamos lá. Eu que tive aula. Se eu tropeçar aqui, você me ajuda. Então, gente, esse é o tema. Obrigado por você chegando na live aí. Pode mandar um alô aqui, a gente dá um alô pra vocês aqui, tá bom? Muito obrigado, tá bom? Estamos aqui, pastorada aqui é um estudioso também da palavra de Deus, né? Busca entendimento a estourar. Ele não se assuste com algumas palavras que ele disser aqui, né? Porque Sim. O pastor ele gosta da cultura judaica, Sim. né? Então ele menciona algumas palavras judaicas, mas na verdade são palavras que estão na Bíblia, né? Sim, a gente traz entendimento também. Traz pode ficar tranquilo, gente. Aquilo que tiver ao meu alcance, puder ajudar a ação de transparência, para mim vai ser grandioso. Pode perguntar aqui, hein? Vamos lá então, pastor. Então você já respondeu, né? Sim. Sobre essa questão. Legal, isso aqui é interessante. Por que Israel ocupa um papel assim
ocupa um papel central nas interpretações proféticas dentro do cristianismo. Qual o significado espiritual disso no cenário atual, Israel? Então vamos lá. Israel, tem um ditado que diz, acho que foi até comentado em grandes podcasts, o que eu pude acompanhar também. Israel é de todo mundo e todo mundo é de Israel. Essa é uma ótica bem grandiosa. Não quero ser... nós temos que nos posicionar, sim, né? Mas Jerusalém é e sempre será a capital de Israel. Ela está na Torá, na ação da nossa Bíblia, ela descreve isso. E ela é parte de Israel. O grande conflito hoje é a posse. Porque foi para a ação islâmica, ali também é um lugar de santidade. O cristão, não preciso nem falar, né? Ação de Cristo. Quando vamos em Jerusalém, eu digo vamos que toda ao Senhor, né? A glória a Deus, a Kavod. Que um dia pisarei na terra de Israel, Jerusalém. Vamos ver o que Deus prepara. Mas ali, Jerusalém, é o cenário, é o relógio do mundo. Então todo mundo quer partilhar da ação de Israel. Ali tem as 3 religiões mais fortes que existem, né? A ação católica tem uma ação muito forte, no caso da ação das igrejas ali, de São Pedro e etc. A ação cristã, né? Que todos querem ir conhecer o túmulo de Jesus, que lá está escrito, que você vai lá, mas ele não se encontra lá, ele está vivo, né? Amém. Isso é maravilhoso. Amém. E a ação judaica que, pouco tempo atrás, por causa da ação da guerra, estava até fechada, a ação dentro de Jerusalém, por causa desses ataques. Então, só quem mora, ou quem mora dentro de Jerusalém, poderia estar ali visitando. Mesmo quem era de Israel e morasse do lado externo ali, certo, não podia entrar. Estava fazendo uma seleção de pessoas para o cuidado da parte arqueológica, e esse cuidado nós temos que ter. Sim. Então, a importância de Israel para o mundo está ali no livro de Zacarias, que diz que no final dos tempos, todas as nações segurariam no talit tzitzi, que é o cordão que usamos do lado da vestimenta, que está no livro de Barbitma, no número 14, se não me engano, que o varão, ele usará o cordão na sua vestimenta. Então, todas as nações segurariam no talit tzitzi do judeu e ensinarão as nações. Então, dali, o próprio Eterno mesmo, o próprio Deus, né, Yud-He Vav-He, ele declara, na Kadosh Baruch, que santo seja o seu nome, que sairia exemplo às nações. Então, as nações aprenderiam com Israel, aprenderiam com os judeus e Yehudim. Então, é importante que nós, como cristãos, venhamos orar por Jerusalém e esse cenário de importância, porque ali estabelece as 3 principais religiões: a ação muçulmana, a ação cristã e a ação judaica. Então, esse cenário, essa ação não vem de hoje. Se você olhar em 1979, se não me engano, houve uma aliança. Eu não vou falar sobre questão política, mas é o que é a história, tá? O partido de esquerda se aliou com a ação islâmica e tirou os iranianos do lugar e se estabeleceu um poder ali. E eles, na sua cartilha, tem lá morte a Israel, morte a ação. Então, essa coisa perigosa. A ação, o povo iraniano em si, o povo em si, não tem uma briga com a ação de Israel. Porém, todavia, entretanto, esse poder, porque são poucos, né, que fazem essa atrocidade. Da ação do Irã, cria-se braços em outros lugares, como Hamas, ISIS, para poder atacar a ação de Israel e finalizar, matar, exterminar o povo de Israel. E nós temos visto que desde o começo, onde você vai ver se cumprir essa profecia? Ela se passa na ação de Apocalipse, lá em Gênesis 16, 12. Se você for na sua Bíblia, vai estar escrito que no nascimento de Ismael seria uma forte nação. É isso que eu ia falar agora, né? Que essa briga ela já é antiga. Isso, né? Nesse trecho que você comentou aí. Pronto, é a raiz. Isso que eu ia falar aqui agora. Até estava vindo na minha mente. Isso que eu ia falar pra você. Então, Isaac, que é a raiz de Abraão, que é Abraão, né? O hebreu, vai nascer e vai nascer Ismael. E é uma ruptura dentro do lar. Então, Ismael desce para a ação de
de dominar assim a ação do Egito, a ação muçulmana, e vai ter um crescimento ali desse povo. E se você olhar lá em Gênesis 16:12, você vai ver a descrição de como ele seria. Seria um irmão que afrontaria o seu próprio irmão ali numa batalha, Júnior. E o negócio ali começou a esquentar e dali em diante vai desenrolando guerras e guerras, porque nós temos no mundo, a verdade é essa, o bem e o mal, né? O bom e o ruim. Como saber se existe o bem se não existir o mal? Como saber se existe o mal se não existe o bem? Parece que os dois se completam numa raiz, mas é uma ação bem complexa e aí entra muitas outras questões que não faz parte do nosso assunto aqui. É que assim, a primeira pergunta que as pessoas fazem, né? Eu acredito que isso sempre vai ter essa pergunta, né? Sim. E até se eu fiz esses dias, eu fiz até um corte meu no programa de rádio, e as pessoas dizem assim, mas e aí? Diante de todo esse quadro, aonde está Deus? Né? Fica esse quadro. Mas Deus não está vendo tudo isso que está acontecendo? Né? Sim. Então fica esse, né? Até sair fora do nosso roteiro, mas Essa assim, é incógnita. interessante. Sim. Interessante. Sim. Porque as pessoas questionam, né? Sim. Mas Deus não está vendo? Então a gente se apega no quê? As profecias iam se cumprir, tem que se cumprir, né? Certo. O que a palavra diz sobre a ação do fim dos tempos? Será como os dias de Noé. Dias de Noé. Sim. Estarão se casando, se dando em casamentos, bebendo, as pessoas... tem um ditado que diz assim, quem não conhece o seu passado, errará o seu presente e certamente errará no seu futuro. Então, se você conhece a Torá, a palavra de Deus no Antigo Testamento, você vai ver que o povo israelita fazia aliança com Deus, tropeçava, vinha a guerra, o povo retornava para Deus na ação de Techuvá, que é o retorno para Deus. Quando você faz Techuvá, você retorna para Deus. É uma forma de oração, uma forma de ler a Torá, a palavra de Deus, para você voltar aos princípios morais da ação divina. O que vai acontecer? O povo é dessa maneira. Se você olhar desde da humanidade, de Adão Arishon, Adão, né, e Havá, Eva, você vai ver que tropeça, ajeita, tá indo certinho, cai, e no tempo de Noé será a mesma coisa e já é esses sinais que nós estamos vendo aqui. Certo. Princípio desse. Então você vai ver que lá no tempo de Noé as pessoas bebiam, e onde estava Deus? No mesmo lugar, sentado no trono de glória e vendo todo, porque a terra e o ser humano foi colocado aqui por nossa responsabilidade. Ele deu a coroa da criação para que a humanidade pudesse coordenar. Adão, tá aqui a chave do Gadã Éden, Jardim do Éden. Você vai cuidar de tudo isso aqui. Quando ele come do fruto, tropeça, cai. Toma a chave. Aí tem que vir Jesus tomar a chave de volta para que nós possamos ter uma vida tranquila. Só que até então, o mundo jaz no maligno. Então nós estamos tentando nos recuperar aqui, os cristãos. É papel fundamental dos cristãos evangelizar, levar o evangelho para poder alcançar quanto mais vida, melhor. Olha que legal, né? Então eu não errei no meu canal, ainda bem que a gente acompanha a Bíblia, graças a Deus, não passei vergonha. O senhor falou aqui, não falei igual, mas eu respondi mais ou menos igual aí, né? Ó, deu uma boa noite aqui também, a Isabel Mingardi acompanhando aqui. Maravilha, boa Diego noite. Pereira, se eu não me engano é o diácono da Valentes lá. Um abraço pra você, Diego. Forte abraço, Diego. De Deus, viu? Muito obrigado. E teve aqui também com a gente. Esse empregador aí é benção de Deus. Batendo um papo com a gente. Ô pastor, assim, né? Quando vemos vemos guerras, né? E alianças se formando no Oriente Médio. Como diferenciar um evento histórico comum de um possível cumprimento profético? Tá. Hoje a batalha vista pela visão humana, pela ótica humana, é sobre poder. Isso vai se desenhar, porque o mundo está entrando numa ação de globalização. Vai se cumprir também a ação bíblica. É difícil você falar das guerras hoje, sendo cristão, não percebendo isso dentro da palavra. Para quem não conhece a Bíblia, vai ver se desenhar um cenário de, não, um país entrou em conflito com outro, uma ação comum. Em Ezequiel 38, você pode aí, você que está na sua casa, abre aí em Ezequiel 38, você vai ver justamente o cumprimento dessa mesma pergunta que você me fez aqui, da aliança das nações. Chegaremos à ação de Gog-Magog. Ouvi muito falar sobre isso. Isso. É o primeiro que fala. Então, Podcast, aí o pessoal falando. Fica tranquilo. Agora são só dores, são sinais. São dores. Você que está um tanto distante, posso? À vontade. Você que está um tanto distante, vem correndo. Volta para Jesus, alinha sua vida. Não para que as pessoas vejam, mas para que você tenha dentro de você a crença de onde você vai morar após essa vida.
Então você tem que buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque está se cumprindo no cenário geopolítico, na ótica humana e no mundo espiritual daquilo que poucos têm visão. Então está se desenhando aqui um cenário que vai secar o rio Eufrates, vai vir uma nação marchando de encontro a Israel, nações virão. Essa batalha vai acontecer, de Gog e Magog, vai acontecer porque vem aí a vinda do anticristo. É tudo um cenário de preparatório. Você pode pensar, eu estou na minha casa, tenho mantimento, tá tudo certo. Parece que tem aumentado o nível de pessoas fazendo live, dizendo como você deve se precaver, né? Guardar arroz dentro da garrafa PET. Às vezes a gente vai olhando aquilo e vai achando um absurdo. Mas a gente não sabe a hora. Vou abrir uma expressão aqui, falada na raiz judaica. Tem muitos rabinos que diz, Manuel, que aquele que tentar fazer as contas da volta do Mashiach, de Jesus, os ossos deles vão explodir. Isso é uma visão para quê? Para que ele não precise fazer, porque está escrito, isso aqui está escrito, que nem Jesus sabe a vinda dele. Sim. Ok? Correto. Quem sabe? O Pai. Agora falamos agora, né? Ainda bem que estão existindo os sinais. Sinais. É a misericórdia de Deus, viu, Júlio? A misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Ele vai falar na videira, vai falar na figueira. Quando florescer, ela floresce, não dá no seu tempo. Então, em vez de você se preocupar o momento da vinda do Mashiach, de Jesus, do Messias, se prepara a sua vida. Porque quando o ladrão vem invadir a sua casa, ele não diz que está indo invadir, vou te ligar aí, estou indo invadir a sua casa. Porque senão você vai se preparar. Existe um Midrash, né? Eu não vou saber o nome do Rav, mas ele disse que uma mulher na ilha tinha um esposo que era marinheiro e ele saía viajar e ela não sabia, não tinha tempo de volta essa viagem. Porém, todavia, na vila, entre as mulheres, ela que mais se arrumava. Ela ficava sempre arrumada, sempre bem posta. E a vizinha perguntou, nossa, seu marido é marinheiro, você não sabe quando que ele volta? Por que você se arruma todo dia? Ela falava, justamente, eu não sei quando ele volta. Se ele voltar de surpresa, eu vou estar adornada. Esse é o papel da igreja, estar adornado pelo Senhor. Existe, pastor, o risco, né, de cristãos interpretarem eventos políticos como um olhar excessivamente apocalíptico, né? Como é equilibrar a fé e a análise responsável? Para mim, a visão é simples, mas para algumas pessoas pode ser dificultosa. Porque a gente está abrindo aqui a ação do podcast e até mesmo em pregação dentro da igreja. Quando nós vamos pregar, nós temos que tomar um certo cuidado de subir o nível da mensagem e descer. Não por arrogância nem por prepotência, mas por humildade. Porque tem pessoas que têm intelecto de maior entendimento, que conseguem alcançar um nível de espiritualidade e intelecto maior e conseguem discernir a ação da palavra. Outros são mais humildes e recebem como se fosse pão, né? Como Paulo diz, para alguns eu dou mastigado, para outros já recebem uma comida mais forte. Então, quando nós estamos falando aqui de podcast, alcançando muitas vidas, nós precisamos tomar um devido cuidado e alcançar todos os níveis, que é importante que todos saiam dessa live entendendo que você precisa se preparar, independente das condições que nós vivemos hoje, sendo ela só política, ou sendo ela Gog Magog, que na minha percepção não é ainda, tá? Como eu já disse, são sinais, mas Gog Magog virá. Então se preparar é importante. Então a visão política, ela já está desenrolando. O cenário, a Agenda 2030, né? Que é muito falado isso aí, foi alguns anos atrás já foi falado muito isso, parou um pouco por agora, mas algumas coisas ainda existem. Porque ela, na verdade, nós já estamos entrando nessa ação. As mudanças que estão acontecendo não é só externo, é interno. Olha como que era o cristianismo alguns anos atrás. É que assim, às vezes eu vejo que... vejo não, né? Como você falou, a evolução que teve isso. Porque Sim. às vezes assim, o evangelho ficava só dentro da igreja, né? Sim. E hoje em dia, o que eu vejo de pregações de pastores falando agora, né? Veja lá fora, Sim. né? Se tenha conhecimento, tá acontecendo. Porque era um povo muito fechado, né? Hoje é um povo mais amplo, né? Então, tem que estar atento a tudo. Porque tem uma época que assistir televisão era pecado. Sim. Não era? Ouvir rádio era pecado. Sim.
Porque o pessoal ficava concentrado só ali dentro. E hoje em dia, com toda essa comunicação, internet, televisão, né, as pessoas têm conhecimento, né? Tem que ter esse conhecimento para saber o que está acontecendo. Porque a própria palavra fala, todo olho verá. Verá. Então, o que é isso? Todo olho verá. Comunicação. Há X anos atrás, Sim. você falava assim, todo olho verá, mas como? É verdade. Se você pegar 15 anos atrás... Nós somos essa geração. Não é verdade? Nós vimos LP, nós vimos CD, nós vimos pendrive e agora a Sim. internet voando. Nós somos essa geração que está acompanhando tudo ao vivo e a cores. É muito palpável isso que a gente está vendo no cenário de guerra. Hoje, por exemplo, a guerra que iniciou, da Rússia contra a Ucrânia, teve ali a participação de homens, de soldados. Mas a de Israel teve mais participação de ferramentas de avião, de navio, de tecnologia do que de ser. Hoje tem os drones, que de dentro de uma sala já vai. Bombas nuclear, né? Tudo isso é muito além, muito... E o mais legal de tudo isso, pastor, é que a Bíblia, há 10 mil anos atrás, ela já falava, todo olho verá. Sim. Talvez há 10 mil anos atrás, ninguém imaginava todo olho verá. Você falava assim, poxa, mas vai ser um evento que vai... Não, né? Hoje tá aí ao alcance, né? Uma questão simples de você ver a diferença. Com a evolução, né? Você quer ver uma ação simples dentro da Bíblia, a profecia de Daniel. Vai na profecia de Daniel, ele vai falar do bode, dos chifres. Sim, sim. Os olhos pegando fogo. Ele estava descrevendo aquilo que era do conhecimento dele. Mas hoje nós conseguimos observar a olho nu o que foi a profecia de Daniel se cumprindo. É aí que nós como cristão, a raiz judaica, elas têm se preparado bastante. Vai acontecer o que está na Brit Hadashah, que é a nova aliança, que o judaísmo se prepara para a ação do Antigo Testamento. Tá tudo certo. Entendeu? Eles estão se preparando no nível deles. Quem é nascido em Jerusalém, segundo a ação de profecia, é salvo na raiz cristã de Cristo, que nós confessamos a Cristo como um suficiente Salvador. Nós seremos salvos, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se não for por Ele, não adianta. Não verá o Pai. É que a pastora falou aqui, ó. Glória a Deus, Senhor Jesus, pela sua misericórdia. A pastora Rafaela. Sim. Aí o Marques Silvia entrando aqui. Nela, meu irmão Adam. Ô, glória. Marcos Silva, meu irmão Adam, ele fala. Maravilha. Forte abraço. Deus abençoe. E pastor, e assim, né? Como eu falei agora, todo olho verá. 10 mil anos atrás a Bíblia já falava. Sim. É que assim, as pessoas que... A gente fala assim, o leigo, né, nesse tipo de assunto, né? Por isso que é bom trazer o senhor estudioso. Eu trouxe o pastor Adam aqui porque eu sei que ele estuda, né? Eu falei, ele não vai passar perto comigo, não. E hoje deu trabalho, irmão, pra descer na ação da Torá, hein? Jeremias 18, hoje deu trabalho, descer a cadoleira. Vamos lá. Algumas interpretações ligam potências modernas a nações escritas nas profecias bíblicas. Até que ponto essas associações são válidas? Todas. Porque as nações de hoje são as nações de ontem. Elas só mudaram de nome. Se você vê o Irã hoje, é a Síria. Então, eu vou trazer esse ponto, que em 1936 teve uma ação de revolução lá, e em 1979 teve uma mudança de nome. Então veio a ação do Irã, e essa força trouxe, aquilo que a gente estava falando quase no começo, trouxe uma força de uma ideologia, né, de ação crescente, mas a história, a princípio, parece que se repete. É o povo tentando, é uma nação tentando exterminar o povo de Deus, né? É uma nação que tem como Israel como inimiga. E não só eles. A ação de Gog e Magog fala também sobre a Rússia se levantar contra Israel. Porque olha o cenário. Se acontecesse uma terceira guerra mundial hoje, Oppenheim e Einstein, ele disse assim, teve a primeira... Estamos na segunda, que ele estava no período da Segunda Guerra, tanto que foi Oppenheim que fez a ação da bomba atômica junto com a matemática de Einstein. Ele diz, se acontecer a terceira guerra mundial, a próxima será com pau e pedra. Não tem jeito. Vai sobrar nada. Vai sobrar nada. Sobrar nada. Por isso que na minha ótica, segundo a palavra de Deus, essa não é a batalha de Gog e Magog.
Porque a batalha de Gog e Magog, o Eufrates vai secar. As nações virão contra Israel. Virão as nações contra Israel. A professora de geografia ela vai saber explicar melhor. Lá em Israel tem uma fenda na placa tectônica. Sim. E segundo a ação da profecia de Apocalipse, se não me engano, vai ter terremoto em Israel para que essa batalha venha acontecer. Vai ter pragas, pestes, mas tudo isso já vai acontecer quando vier o anticristo, quando vier toda essa ação escatológica do cumprimento. As 7 trombetas, depois do anticristo aparecer, o governo de 3 anos e meio, entendeu? De 7 anos, mas aí 3 anos e meio, porque não vai se consolidar a ação, porque a paz verdadeira ela só vai existir quando o verdadeiro rei da paz, o verdadeiro Messias verdadeiro, chegar à terra e proclamar a ação sobre 1000 anos. Aí sim. Essas batalhas são sinais. Então, já que o pastor Adam falou isso, eu vou viver a minha vida. Então, já que não é o fim, já que não é Gog Magog, então eu vou... Meu Deus. Né? Não. Escute o que eu vou te dizer. Todos os dias, a todos os momentos, a cada 5, 3 segundos, minuto, nesse exato momento que nós estamos fazendo um podcast, Jesus voltou para alguém. Então se prepara. Que bonito. Não estamos falando sobre algo que pode acontecer lá. Eu fiz uma pergunta para minha filha hoje, eu perguntei para ela, quantos anos você tem? Ela falou, eu tenho 15. Eu falei, não, você viveu 15. Você não sabe nem quantos anos você tem. Eu vivi 43 anos. Hoje eu tenho 43 anos, foi o que eu vivi. Daqui para frente não nos pertence, só o Eterno sabe. Entende isso? Entendi. Então hoje é se preparar, o hoje, para que o amanhã pertença ao Eterno. Nós nos preparamos, por exemplo, tem uma viagem para esse final de semana. Eu tenho marcado, agendado, tirei férias. E se Jesus voltar hoje? Sim, sim. Nós somos prepotentes e arrogantes dizer amanhã farei. É a juventude hoje, né? Que sofre com ansiedade, né? Então. Porque a ansiedade é a preocupação do amanhã. Mas faz parte. Né? Porque está escrito no texto. Terei que antecipar a volta. Ele terá que antecipar. Porque talvez não achará fé. Essa é a preocupação de Jesus. A preocupação do Eterno. Se ele voltar, achará fé sobre a terra? Então, aquilo que a palavra diz que a ciência multiplicou, o tempo está passando muito rápido, você tira um dia de folga, você acordou de manhã, você tem que acordar muito cedo, senão você perde o dia. Sim, às passa vezes muito rápido. Passa. Às vezes você, eu tô perdendo tempo aqui deitado. Cada um tem uma situação, tá? Às vezes a pessoa está numa depressão profunda e eu espero que o Eterno te alcance, para que haja luz sobre a sua vida. E aí ela está muito tempo dentro de um quarto, ou muito tempo fazendo algo ali preso naquilo. E não desperta, né? Não acorda, não vive a vida que o Eterno deu para viver, para deixar um legado. Nós somos arrogantes e prepotentes também quando dizemos, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e o Senhor a cada dia está voltando e a gente não tem nos preparado. Não, nós não nos preparamos. Vou falar na raiz e eu me coloco no meio cristã. Nós não preparamos a nossa finança para poder injetar o evangelho sobre a terra, que as nossas finanças têm que corresponder à ação de Cristo, independente das guerras, independente das situações. Por exemplo, nós não guardamos nenhum centavo. Tem um rabino que ele viajou para uma cidade e ele lá, na época que na ação de autoridade podia, tá? Matou um animal, um alce, pegou a pele do animal, tirou, curtiu a pele, né? É curtir que fala, não é isso? Sim. E aí ele foi escreveu partes da Torá e entregou para cada criança. E as crianças passou adiante essa palavra e grande foi a ação da palavra de Deus alcançando essas crianças. Imagine o mérito desse homem. Esse homem tem grande mérito em Israel. E nós não temos a preocupação, independente de guerra ou não. Se vier a guerra ou se não vier, nós vamos perder a nossa vida um dia. E para onde nós iremos? Estamos nos preparando para Olam Rabá, que é o mundo vindouro? Nós estamos nos preparando para aquilo que o Senhor aquilo que Jesus disse em Atos dos Apóstolos: vou ao Pai preparar a morada e espero que você esteja comigo. Ele está preparando para nós irmos. E a nossa preparação? Será que nós estamos nos importando com a preparação, independente de guerra ou não? Independente da ótica? Veja, cristão, veja essa batalha sim com ótica espiritual. Viva o campo da visão humana, mas tenha uma percepção, uma espiritualidade elevada para as coisas que estão acontecendo por sinal.
Interessante. Aqui o Marques Silvia falou assim, tudo bem com vocês, e a família de Deus abençoe sua família. Amém. Aí ele pediu depois, no finalzinho a gente faz, tá pedindo uma oração, a gente faz a oração. Amém. Viu, Marcos? A gente vai fazer essa oração sim, viu? O pastor tá pra se preparar aqui no finalzinho, a gente faz. Fica aí, aguenta aí com a gente. Fica firme. Mesmo que você não ficar aqui, mas o pastor vai orar assim, você vai ver a oração depois aqui na O live. anjo te alcança aí. Não só por você, mas por mais pessoas. Tá falando assim, a minha tia está com depressão, cerquilho. Vamos orar sim, né? Em nome de Pastor Jesus. vai orar sim. Em nome de Jesus. Vamos ficar tranquilo, tá bom? Obrigado por você falar aqui. Onde a nossa voz alcançar. Isso. Esse é o propósito, né? Isso. Esse é o Falamos do propósito. eterno, o anjo Propósito. visita e pode trazer a cura, em nome de Esse é o Jesus. propósito. Bom, vamos lá então. Ô, pastor, diante dos conflitos, né? Globais, possíveis escaladas militares, qual deve ser o papel da igreja? Né? Interpretar os sinais ou promover esperança e reconciliação? Ai, igreja! Falei pra você que tinha bomba. Só forma de falar. E aí, igreja? Vamos lá, igreja! O papel da igreja, pra mim, sempre foi fundamental na terra. É por isso que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Pode bater no peito e falar com convicção que nós somos sal da terra e luz do mundo, porque a palavra de Deus nos dá essa autoridade de falar. Porque esse mundo só tem em tempero ainda, falar a verdade, porque ainda tem meia dúzia de cristão. Verdade. Existe uma ótica dentro da rei judaica que diz que se há um justo, nem o arco, né, que aparece no céu, que é chamado de arco-íris, ele aparece. Sabia disso? Não há catástrofe, não há tragédia na nação que tem um justo. Amém. Então nós temos que nos preparar. Pelo menos nos ajuda aí. Lembra quando Deus falou para Abraão, 50 lá, se houver eu não destruo. Sim. Você entendeu aonde? Uhum. Então é necessário que haja pelo menos um justo na terra para que não seja destruído. Pode ser que a batalha tenha vindo, tivesse que acontecer antes. Porém, todavia, por Deus ter visto um justo sobre a terra, né, sarou essa visão. O papel fundamental da igreja, ela não só nessa ação de guerra. Na minha ótica, em todas as ações de tragédia no mundo, a igreja tem que ser a primeira. Tá na A se achegar, Sim. a abraçar. Porque a igreja deveria ser o ministro de Deus, o cartão de visita de Deus. O cristão, ele tem que estar preparado não só para as nações, que é muito importante, que a ação da África, tem muitos missionários que têm muito essa visão. Mas nós tivemos aqui a barragem de Brumadinho, nós tivemos aqui outra ação em Minas agora também, que teve deslizamento, o pai segurando a filha com a mão debaixo dos escombros. Cenário de guerra. Ele não soltava, independente se ela estava viva ou não. O pai, a alma do pai dilacerada, e ele segurando. A igreja tem que ser a voz de Deus para esse homem. A igreja tem que ser o abraço na ausência de quem tem uma palavra. A igreja, ela tem que ser a voz de Deus para o oprimido. Ela tem que ser a alegria daqueles que choram. Tem que se achegar em todos os aspectos, tanto no cenário de guerra. A igreja, quando aconteceu a ação lá no Rio de Janeiro, a Igreja Universal colocou lá água, atendeu as famílias que choravam. Eu não estou falando de posição de quem era ladrão, de quem era polícia. Eu estou falando de um posicionamento de igreja, de cristão. Eu gostaria de fazer um desafio, se possível. Vamos lá, pastor. Tirar todas as placas da igreja e levantar um único templo para que todos os cristãos pudessem adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Você sabe o que assim, eu tenho algumas críticas que eu não escondo isso de ninguém. Eu sempre comento isso. Eu sei que tem pessoas que criticam as igrejas e tal. Tem. Sim. Sempre vai ter o lado crítico de várias coisas, né, pastor? Sim. Mas assim, a questão não é, viu, Júnior? Que tá aqui com a gente também. Sim. A questão não é igreja, Sim. né? É o que fizeram com a igreja. Jesus Cristo deixou a igreja com um propósito. É o que estão fazendo com a igreja, que o senhor falou agora aqui. Sim. Qual que é o propósito da igreja na face da terra hoje, né? Sim. O propósito. É isso que o senhor está querendo trazer pra gente aqui. Né? O cristão tem medo de calar sua voz, não tem? Você está podendo pregar em praça pública agora? Você está podendo proclamar o nome de Cristo em qualquer lugar sem a polícia tirar você de lá? Para você fazer um culto ao ar livre hoje, você tem que acionar as autoridades do lugar.
Capaz, tá assim agora, pastor? Sim, que eu fui me informar, que eu queria fazer na praça, levantar a tenda sem placa. Aham. Eu quero pôr, é o desejo do meu coração. Sim. Eu vou levantar essa tenda, vou falar do amor de Cristo, e não tem esse negócio que quem é da direita, da esquerda, quem é da Assembleia, quem é da Quadrangular, são todos irmãos. Sim, no final é todo mundo. Eu espero, é óbvio que nós vamos ter retaliações, porque a ação é a função do adversário lutar, né? É o trabalho dele, mas ele vai se levantar para cair. Mas é fundamental que a igreja tenha voz externa, fora da igreja. Porque o que adianta ser cristão dentro da igreja? Ora, a igreja é a arca do cristão. É lá que ele vai buscar refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, né? Eleva os olhos para o monte de onde me virá o socorro. Virá além das montanhas. Não é na montanha, é além. Então lá é a casa do eterno. Nós vamos buscar Deus. Para que buscar Deus na igreja, pastor? Para você ter abraço do seu irmão. A comunhão. A comunhão do santo. Para você abraçar o seu irmão às vezes está do seu lado, você não sabe o que ele está passando, você abraça ele. Tá junto. Aí você, na sua unção e na unção dele, na transferência de unção, porque a unção ela se transfere, isso aqui é bíblico. E aí você se enche da presença de Deus, quando aquele irmão está fraco, você fortalece e ambos andarão juntos. E aí fará a obra do eterno para ação externa, para trazer o povo para dentro da arca. Interessante. Essa a ótica da igreja, na minha percepção como pastor, na minha ótica como pastor, é fazer com que as igrejas tenham unidade, fazer que tenha unidade em espírito, para que possa alcançar. Em divisão, nós não vamos alcançar. Deus não trabalha na divisão. A parte triste hoje que você vê é isso, né? Essa divisão que existe, né? Eu sou de A, eu sou de B, eu sou de C, e se você é de A, eu ajudo porque você é de A. Se você é de B, eu não ajudo porque eu sou de B e você é de A. E assim por diante, assim vai indo, né? No Instagram tem uma moça que ela, com a roupa do exército, do exército alemão. Ela é brasileira, que ela fala português muito bem. Eu creio que ela seja brasileira. Mas com a vestimenta das Forças Armadas da Alemanha, ela fala do amor de Cristo. E é maravilhoso isso, que as nações possam falar de Cristo. Quanto mais de Cristo nós falarmos, mais vamos alcançar, as nações ouvirão, e quanto mais os crentes unidos, o Mashiach virá. Jesus virá, porque é necessário que pregue as nações para que ele venha. Então, enquanto tiver uma nação sem conhecer a Cristo, nós estamos perdendo tempo. Nós vamos viver em aflição. Será que é hoje? Será que é amanhã? Gog Magog? Será que vai acontecer hoje? A princípio, dentro da raiz judaica, eles acharam que era no ataque do Hamas, porque acabou de acabar a festa do soar da última trombeta. Uhum. O cristão olha a última trombeta sendo, vai ser um dia que tocar a trombeta. Não, é entre uma das festas que está escrita em Levítico. O soar da última trombeta. Aí começará a ação, a reação do inferno, que é falar, não, vamos para cima, senão nós vai perder espaço. Perdão. E aí vai para cima, e aí vai começar essa ação de Gog Magog. As nações se unindo, a Jerusalém, Israel, com tremor de terra, vai acontecer. A entrada da porta dourada vai ser aberta. Se prepare. A intenção não é a disputa de poder, né? A intenção é a união. O Diego Pereira falou aqui, ó, pastorada, mestre da palavra do Senhor, muito conhecimento, Deus abençoe o pastor. Meu Deus. E sua família. Sou o menor da casa de Jessé. Aqui ele fala de novo aqui, ó, igreja não é placa, mas sim, nós, templo do Espírito Santo. Amém, Louvado seja Diego? Deus. Concordo com você. Grande pastor aqui, ó, um homem é uma lenda, pastor Maurício Toledo. Eita, nosso glória. amigo aí. Um forte abraço. Tá ligado na Raiz Plena, lá tem uma rádio abençoada, tem um podcast também lá, muito bom. Ele e a pastora Fátima juntinho ali. Maravilha de Deus. Aqui ele fala aqui, ó, Cristo é o centro. Verdade. Ele tá falando aqui, ô pastor. Sempre será. Grande abraço, pastor Sempre Maurício, será. grande amigo meu, hein? Yeshua Mashiach. Gente boa demais. O conceito, bom, muitas pessoas associam o conflito do Oriente Médio, pastor, à batalha de Armagedon. Biblicamente, o que realmente significa esse evento? Não, é só a ação divisora na terra. Gog Magog vai acontecer ainda. Pode ser que sejam os sinais, como a gente falou aqui. Se você olhar aí Mateus 24, você vai ver. Lucas 21,
e Marcos 13. Ainda estamos nos sinais. Estamos nos sinais. Não é o princípio das Porque dores? Gog e Magog será uma grande batalha. Você vai ter que se posicionar. Ou você abraça o Hamas com o Irã no poder que está hoje, ou você abraça Israel, e aí nós vamos invadir no campo político. Vai ter que invadir, porque se desenha no globo terrestre hoje posicionamento. Essa é uma verdade. Tem coisa que você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque senão você é apedrejado. As pessoas não têm mais senso, né, de parar e falar assim, não, ele tem a posição dele, eu respeito. Dificilmente hoje dentro na rede social, se você se posicionar, você pode ser ovacionado como pode ser apedrejado. Não, mas assim, se você... A gente que trabalha com o YouTube, pastor, tem as diretrizes. As diretrizes, dependendo do que você fala, já é automático que a diretriz já vai e derruba você. Se eles entenderem que é uma agressão religiosa, se eles entenderem, assim, é o que eles interpretam. Olha o cuidado. Às vezes não é nem aquilo que você está querendo dizer. Sim. Mas como é um algoritmo, é robotizado... Por isso que eu tô tomando cuidado até com as palavras. O algoritmo, ele interpreta, tá falando, tá com preconceito religioso, tá com agressão. E aqui não é a intenção nossa, não é essa. A nossa intenção é informar. E aonde nós fomos parar com a frase Tetelestai? Consumado e vós sois livre. Sim. Se é livre, nós somos livres? Se nós somos livres, por que não podemos falar o que pensamos? É assim, eu acho que a gente vive, assim, por esses últimos anos, a gente vive uma certa... como é que é a palavra certa de dizer? Você não pode ter liberdade mais de falar. Antes você tinha muito mais liberdade de você se expressar, de você falar. Censura. Antes você tinha muito mais censura. A rede social, ela abriu um espaço anti-censura, só que ela percebeu que esse espaço anti-censura se tornou algo difícil. E aí ela foi, vamos fechar esse espaço de novo. Aí os grandes poderes vieram e tal, aquela briga toda, né? E acabaram fechando para que não tivesse mais espaço. Hoje, se você vai falar, você tem que falar de forma codificada, né? Eu vejo muitos estudiosos aí que falam de forma codificada, que só entende quem está acompanhando. Exato. Né? E assim por diante. Abraço pro meu amigo Moisés Santos, Rádio Vida Terra Rica, lá no Paraná. Forte abraço, né? Deus abençoe. Um grande parceiro. Maravilha. Nossa, cara, muito legal. Um abraço a você, Moisés. Que Deus te abençoe e te guarde. Muito bacana ele mesmo, tá aí na live acompanhando a gente. Maravilha. Quem é o dono da verdade? Eu pergunto, quem é o dono da verdade absoluta para saber o que pode e o que não pode falar? Sim, sim. Entendeu? Porque de repente o que para você é verdade absoluta, para mim não é. Então a gente tem que ter essa liberdade. Acima da liberdade, eu respeito. Poxa, eu não vou forçar o seu entendimento nisso se o seu interpretar da verdade é outro. Vamos voltar pro assunto. Pastor, assim, a gente já falou sobre a Armadilha, você já respondeu para mim essa daqui já, né? As profecias sobre o fim dos tempos, né? Devem gerar medo nos cristãos ou preparar espiritualmente a igreja? Começamos no início falando sobre isso, né? Você já falou algumas coisas assim. Como um círculo, como uma ação de continuidade. Vamos lá. Pergunta de novo, para mim só... As profecias sobre o fim dos tempos devem gerar medo nos cristãos ou preparar espiritualmente a igreja? Já falamos três pontos desse que nós comentamos já nas outras anteriores. As duas respostas certo. Eu vou responder. É para causar medo nos cristãos que estão desviados. Sim, concordo. E tranquilidade para aquele que está firme na rocha. É simples assim. Porque se você tem o seu... Presta atenção. Eu conversando com meu sogro, eu disse a ele, eu gosto de trazer exemplos da minha vida, porque eu aprendi que você prega o que vive. Perfeito, e vive o que prega. Então eu falo que isso são exemplos da minha vida. Na minha casa eu brinco com a minha esposa, ela vai rir agora que eu vou falar isso aqui no podcast. É bomba. Não deixa eu esquecer da ação do meu sogro. Quando nós estamos em casa, eu falo pro meu filho, minha filha, ou meu filho, ou minha esposa, tem isso aqui pra gente comer. Mas não pode ser outra coisa, eu falo pra eles. Qualquer outra... E se fosse na guerra? Quando vai tomar banho, a água tá gelada? Não tomo banho, água gelada. Aí eu olho e falo, e se fosse na guerra? Sim. Eu automaticamente, sem eles perceberem, eu tô colocando na mente deles uma situação difícil para que eles possam parar e analisar. Se fosse na guerra, a pastora até brinca assim, né?
Ah, mas nós não estamos na guerra. Ah, ficamos aqui. Já virou, tipo assim, uma brincadeira dentro da minha casa com meu filho. Quase uma semana sem água, né? O povo tudo chorando, né? Reclamando, né? Passando aqui localmente, aqui, né? São simples. Sim, quando vier realmente, ó, voltamos em Mateus 24. Correto, pastor? Os discípulos olharam para Jesus e disseram assim: olha, que templo lindo, né? Que olha isso aqui. Jesus olha e vai revelar no Espírito primeiro, aí traz ele para a visão humana, depois sobe para a visão espiritual. Jesus, ó, varão, Jesus é extraordinário. Eu sou nada, eu sou a pó da terra. Jesus é fenomenal. Ele olha e fala assim: tá vendo essa ação que você admira? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele está dizendo: muda a ótica. Olha o âmbito espiritual, meu filho. Entende? Começa a olhar a vida com prazer de espiritualidade, que as coisas simples são grandiosas. Entendeu? Nós compramos uma casa, nós enchemos um monte de coisa lá, sofá bom, não sei o quê. O que você precisa para sentar um banco? É uma forma para pensar, tá? Eu tenho sofá na minha casa, tem 3. Eu gosto de deitar no sofá, né? Tô até marcado a costela aqui no é dois. Mas nós conseguimos viver na simplicidade. E quando as coisas apertam, nós conseguimos perceber isso. Mas enquanto nós estamos nadando de braçada, que eu gosto de usar essa expressão, quando nós estamos nadando de braçada, as coisas só têm valor se ela for grandiosa. Então quando nós começamos a perceber que as mínimas coisas são as mais importantes, a gente começa a dar valor. Eu prefiro 1 milhão de vezes ver a minha esposa sorrir. Pastor, é que às vezes são os detalhes das coisas que a gente tem que observar, viu, Júnior? Os detalhes das coisas, assim. Porque Deus, ele tá nos detalhes, né? É o que o pastor tá querendo dizer aqui agora, né? Assim, a gente costuma só enxergar, né? A gente foi treinado a isso, né? A só ver as grandes coisas, só ver as grandes coisas que Deus tem que fazer. E às vezes Deus tá num detalhe. Eu sempre falo aqui no programa de rádio, pastor, quando a gente acorda cedo, levanta da cama e faz assim, ó. Sim. Quando você vai no quarto, vê o seu filho deitado. Quando você vai na cozinha e você sai no quintal, você vê a planta mexendo. Sim. Você escuta o passarinho cantando. E é os detalhes. Sim. E às vezes, boa amizade, o amigo verdadeiro. Porque o amigo, segundo a palavra de Deus, o amigo verdadeiro, ele vem no dia da angústia, no dia da aflição. E ele se revela. Entende? E você divide o seu melhor com ele. Quando eu ia dizer que me emocionei, porque nós somos uma máquina de emoção, e eu amo muito minha esposa, meus filhos, e eu olho o quanto Deus me fez rico. E ela falou aqui, ó, e se fosse da guerra? Ela perguntou aqui pra você aqui de novo, a pastora aqui. Você entende? É isso, é nosso particular, é a minha casa. Eu tento preparar os meus filhos para uma... Eu quero dar uma coisa grandiosa. Eu vou entrar aqui no campo, que esses dias eu mandei flores para minha esposa, ela no trabalho. Mandei flores para minha filha na escola, porque eu quero que elas se sintam abraçadas nesse mundo caótico. Se você olha para a TV, o que tem? Veio 2 americanos, roubaram o celular, roubaram as correntes, veio de fora, é uma vergonha. Mortes, né? Tentaram roubar um delegado lá, o delegado executou o ladrão, infelizmente, né? Infelizmente, isso tem acontecido, e eu quero mostrar para meus filhos, né, para minha esposa, que mesmo nesse mundo caótico, confiando em Deus, nós somos ricos. Sim. Independente do cenário que venha a se desenhar. É Jesus, né? Jesus deu esperança pra gente. Eu queria participar do milênio de Cristo. Porque haverá só justo. Imagine um milênio de pessoas que amam a Cristo. Imagine, não vai haver violência, não vai haver dores, não vai haver... eu não preciso, como Asaf fez no Salmo 73, olhar por cima do ombro, mesmo tocando para o eterno, por cima do ombro e ver como o ímpio prospera.
Eu não preciso. Você tem dúvida, lê Tefilim ou Salmo, não é capítulo, é número 73. Você vai ver a graciosidade desse texto. Mas olha com um olhar espiritual e profundo, que Asaf, ele é tangedor da casa do Eterno. Toca lá na presença da Arona Kodesh, da Arca da Aliança. Mesmo assim, olha por cima do ombro para ver o quanto o ímpio tem prosperado. Eu não quero isso para minha vida. Eu não quero para os meus filhos. Eu não quero para você que está ouvindo esse podcast. Eu quero que você olhe para dentro da sua casa, como diz em 1 Coríntios 11, 23, examine o homem a si mesmo, na ação lá da Santa Ceia. Lê o 17, a correção, versículo 17, e vem até o final lendo para você ganhar a luz, para você olhar para dentro de você e enxergar a grandiosidade que Deus tem te dado. Família, esposa. É isso. Você ter o cuidado, você ter uma condição de cuidar e ainda você poder cuidar das coisas do Senhor. Isso que eu ia falar para o senhor aqui agora. O que é ser próspero? Ser próspero é a ausência de necessidade. Perfeito. É você olhar e falar, quero levar minha esposa. Minha esposa começou a trabalhar agora, né? No mercado. E aí, eu falei para ela, você vai trabalhar, não faça dívida, compre algumas coisas que você necessita, mas guarde um dinheiro para quê? Para você sentir prazer no seu trabalho. Porque você é uma pessoa que gasta muito e trabalha e gasta tudo, você não vai sentir prazer no que você faz. É verdade. Você vai se sentir escravo do seu trabalho, escravo do dinheiro, aquilo que é o contrário que a Bíblia diz. Que o dinheiro é um bom servo, mas é um mau senhor. Então, se você gasta muito, hoje eu tô pagando muita dívida, eu tô pagando, só que eu tô já visando lá na frente, eu vou já diminuir. Acabou, a minha ação agora é só ali para ação de prosperidade. E eu quero uma porção daquilo que eu recebo para a casa do Eterno. É o meu sonho, é o meu propósito. Amém. E alcançar Jerusalém. Quem sabe ser doador de 1 milhão para que o nome da minha família esteja no mármore de Jerusalém. Que bênção, né? Pastor, é assim, né? Na verdade, assim, são muitas coisas que vêm acontecendo, as pessoas ficam assustadas, né, quando vem a guerra. Como eu falei agora no começo, só tô retrocedendo lá no começo, que a gente começamos a falar um pouquinho, nós falamos assim, né, estamos vivendo apocalipse, não estamos vivendo apocalipse, o que está acontecendo? Então, para quem está acompanhando a gente desde o começo, nós estamos tentando, dentro do possível, esclarecer, são perguntas picotadas aqui, assim, bem resumido, bem rápido, né? Mas o pastor, aí tem pessoas que estão assistindo o senhor aqui agora, da outra vez que você veio aqui, me perguntaram pra mim assim, onde você arrumou esse judeu aí que se trouxe lá? Judeu de Bernardino de Campos, veio da diáspora. O pessoal que tá aí, às vezes, assistindo a gente nas lives aqui, o pastor, ele mora aqui em Bernardino de Campos, alguns que aqui já conhecem ele aqui. Estou morando aqui em aqui de Bernardino, ele é daqui de Bernardino, não trouxe ele lá de Israel. De Israel, não. Só pra descontrair. Sim, tem muitos irmãos, tem Eliarras aqui, que eu gosto de acompanhar a visão dele, só que vou te falar, ele é ortodoxo, tá? Ele tem outra visão. Ele amplia a visão no Antigo Testamento, tá? E eu gosto de acompanhar ele é do Rio de Janeiro. E mora em Jerusalém, muitos anos, entendeu? Ele é de uma raiz hebraica e também muçulmana. Porque assim, quando eu conheci o senhor a primeira vez que a gente te encontrou na rua, até contando aquela conversa nossa lá, né? Quando eu vi o pastor, mas o pastor é judeu, né? Porque ele gosta, né? Sim. Com os bem ação, né? Binei Noah. Tem ação Binei Anussim, que é a raiz que tiraram da raiz judaica e batizaram no cristianismo à força. Esse é Binei Anussim. E tem o Binei Noah, que é aquele que é batizado na raiz hebraica. Cria-se um nome, outro dia até me perguntaram se o meu nome era... depois de muito tempo na De Leão, lá o pastor Aguinaldo falou... O seu nome é Adam mesmo ou é de batismo judaico? Porque eu achava que o seu nome era Joaquim alguma coisa. Entendi. Eu achava que o meu nome Adam, porque vem da raiz hebraica, significa Adão, o primeiro homem, e se tinha alguma ação. Deus, desde o princípio, já trajetou a minha história, lembra? Que ele fala lá, desde o ventre da tua mãe te escolhi, te dei por profeta às nações. Me sinto honrado de poder, e tenho preocupação, viu, irmão Manuel, de vir trajado na ação da raiz judaica. Tenho alguma preocupação. Por quê? É isso? Isso. Por quê? Para não ferir a imagem da ação messiânica, da ação judaica, são nós irmãos, tá? Precisamos ter um cuidado no falar.
Porque tem o judeu que acredita em Jesus e o que Sim. não acredita, é isso? Messiânico e o ortodoxo. Tá certo, né? Não tô Isso. falando de Mara de Messi- Mártir, não, né? Você não vai encontrar na raiz ortodoxa alguém que seja judaico-messiânico. Isso não existe. Ah, tá. O ortodoxo, ele é o Antigo Testamento, o Tanakh e o livro dos proféticos. O judeu messiânico que a gente já interpreta aqui, que é o que acompanha Brit Hadashah, que é a nova aliança, que é o Novo Testamento. Então, eu gosto dessa raiz. Eu fui até falar, o pastor Ada só prega no Antigo Testamento. Falando, Napoleão Falcão só prega a escatologia, né? Esqueci o nome dele, eu vou lembrar. É que eu não sou muito de assistir pregações. Eu gosto de ler a Bíblia e Deus falar comigo, Sim. porque é tudo pelo Espírito, entende? Quando você se predispõe a ouvir a Deus, ele se debruça sobre a palavra e ele fala, e é claro, quando você lê a Torá, a palavra do Eterno, e você se enche da presença. Entende? Não precisa correr atrás de profeta. Se Deus tiver a vontade de falar, ou ele fala direto comigo através da sua palavra, ou ele envia o seu profeta para que eu possa ouvir. Entende? Então, é muito esclarecedor para mim essa ótica, e eu pude ampliar minha visão dentro do Novo Testamento, do Brit Hadashah. Maravilha. O Luciano Elisandro aqui fala: parabéns pelas palavras e pela sua aula. Que Deus abençoe. Que benção. Vamos aprendendo aqui, ó. A pastora Uma aqui, ó. honra. Pastora de novo aqui, ó. Você é nosso exemplo de caráter. Te admiramos muito. Obrigado por ser tão especial. Para, senão eu choro até inauguração de mercado. Olha, eu aprendi com o irmão Rogério. Se eu choro até inauguração do mercado, você quebra eu, hein? Acaba o podcast agora, né? Vamos seguir. Vamos lá. Bom, o senhor acredita que decisões políticas de grandes potenciais podem de alguma forma contribuir para cenários descritos nas profecias bíblicas? Aqui nós vamos entrar lá no Êxodo. Sim. Saída do povo. Pronto. Maravilha. A palavra de Deus é benção. Só um exemplo. Um grande exemplo para os líderes que estão hoje aí, que não tendo a teoria da conspiração, mas se qualquer líder de nação estiver ouvindo, aqui um recado. Deus colocou o rei do Egito no seu devido lugar. Sim, sim. Por quê? Qual o nome de Deus? Você sabe o nome de Deus, Manuel? Sabe o nome de Deus, Júnior? A palavra Deus é título. Então, todo homem na terra tenta ser Deus. Todo homem na terra. O rei do Egito quis ser Deus. E Deus mostrou que a posição de Deus é só dele. Yud-He Vav-He, né? No hebraico, Deus tem 72 nomes. Eliel, Elion, El Shaddai, entre outros, né? Mas o posicionamento de Deus é estabelecer, cumprir a sua palavra na terra, até que se cumpra. Ele vela pela sua palavra. E se ele tiver que movimentar as nações para isso, ele tem o poder total. Tá tudo na mão dele. Você vai olhar lá na saída do Egito, quando Deus levanta Moshe Rabbeinu, Moisés, e ele fala o seu pesar de língua e tal. Renúncia, logo de cara. Você que fica renunciando Deus aí, aprende isso aqui. Não consigo falar, seu pesar de língua. Aí o Senhor fala, vai, leva Arão. Aí leva Arão. Quando chega lá que fala que Deus tem um propósito com o povo hebreu para sair de lá, a primeira ação que acontece é, pode ir, não é isso? Ele fala, pode ir. Quando Moshe Rabbeinu sai da presença, o que Deus faz? O que Deus faz com o rei? Endurece? Sim. Endurece o coração. Sim. Peraí. Se ele é rei e ele tem autoridade e pode fazer o que quiser, por que Deus endureceu o coração dele? E não foi uma vez. Foram mais vezes. Eu não lembro ao certo se foi 3 ou 5, tá? Mas nessa questão aí, por que Deus vai intervir no livre-arbítrio? Sendo que ele disse que ele não intervém no livre-arbítrio. É o que eu falei no começo pro senhor lá. Aonde está Deus? É isso que eu queria dizer. Deus é o regente, ele está sentado no seu alto sublime trono. Deus só se levanta da terra. Eu só vi isso numa ação de texto quando Salomão sacrificou 1000 bois. E não sei se ele se levantou, porém todavia eu sei que a vestimenta do Eterno invadiu a casa.
inundou de glória e ninguém suportou. Encheu de fumaça a casa. Então Deus vem e fala para o rei do Egito e endurece o coração. Aqui Deus já estava fazendo a ação de apresentação. Vou mostrar quem é realmente que domina, que faz a trajetória histórica desse planeta, dessa terra. Quem está no domínio de todas as coisas. Tem um livro chamado Bahir, que é o livro da iluminação. E tem o Zohar também, que é o livro do esplendor. Muito bom. Se você puder comprar, no Bahir você vai ver como foi criado o mundo. Imagine uma sala dessa aqui, na ação do podcast, totalmente vazia, sem nada. E você vem e vai começar a dar início a todas as coisas. Uma linha do tempo passou, de fora a fora, dentro desse quarto. Não tinha nada. E ele pega como se fosse a sua mão. Cadê? Eu posso mostrar aqui. Aqui. Uma linha, ele faz essa expansão aqui, ó. Ele abre uma linha do tempo. O tempo não existia. E ele abre. E ele começa a criar todas as coisas. Agora você acha que todo esse trabalho que Deus teve para criar o mundo, a terra, ele ia deixar largado? Sim, ele deu permissão para que o homem tivesse autoridade, mas que o homem nunca se esquecesse que quem é o dono de todas as coisas, Quem manda sou eu. é o Eterno. Oh, maravilha, né? Ele regeu lá no Êxodo, depois da quinta, se não me engano, vez que ele endureceu, aí automaticamente o rei aprendeu, falou, não sai ninguém, até que o nome dele fosse manifesto, que aí veio, para quem era egípcio se tornou as 10 pragas, mas quem era hebreu os 10 milagres, entende? Depende de que lado da guerra você está. Pode se tornar bênção, pode se tornar praga. Depende do lado que você está. Vai acontecer no derramar das taças em Apocalipse. Quando vier a batalha de Gog e Magog, o anticristo, quando você toma posição. Eu estou com o anticristo. Você vai lá, leva a marca e come, bebe. E aí quem não tem, não come, não bebe. Se você é crente, você vai até o final. Comendo ou não. Essa questão entre a minha casa e se tivesse na guerra, não vai existir. E se não tiver o selo, você vai ter que se virar. Você vai ter que assumir que é cristão de verdade, verás a diferença de quem serve e quem não serve, entende? E aqui é a bifurcação, aqui você vai tomar sua decisão, aí virar as 7 trombetas, as 7 taças, e aí segura, crente. Segura que Jesus vai fazer como fez com Jó. Colocar dentro do moinho lá e sair andando na lambretinha, ó. É só uma forma de falar, tá? Deus não tem lambreta. É que um furacão na mão de Deus torna uma lambreta. Aí colocou Jó lá dentro e falou assim, aonde você estava quando eu constituí o mundo? Bom, vamos lá então. Ó, na sua visão pastoral e teológica, estamos vivendo apenas mais... Ó, de novo, hein? De novo, mas acho que é a quarta vez. Sim. Vamos chegar no mesmo conceito do início. Bater na teca para entrar. Na sua visão pastoral e teológica, estamos vivendo apenas mais um período turbulento da história ou momento profético significativo. Talvez essa seja mais completa, já aprofunda um pouquinho mais o nosso começo que eu falei. Estamos vivendo Apocalipse, não estamos vivendo, né? Ok. A nossa mente ela é uma caixinha de surpresa. A gente precisa preparar a nossa mentalidade. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Quando eu entrei aqui no podcast, eu gosto de usar o meu exemplo. Eu falo de mim, melhor. Que eu sei de mim. Então, quando eu entrei aqui, a primeira coisa que eu falei, tudo bem, cumprimentei o Júnior, cumprimentei. Sim. Me arruma uma cadeira que eu tô com 43 anos. Falou mesmo. Porque automaticamente meu cérebro me coloca na posição de descanso. Quando você entra num ambiente, a primeira coisa que você vai procurar é um lugar de descanso. Mas nós precisamos preparar o nosso cérebro para que nós possamos nos preparar para a dificuldade. Faça jejum. O que prolonga a vida do crente não é comer grandiosas refeições. É maravilhoso isso, principalmente no Shabat. Faz o seguinte, no sábado prepara a mesa e faz um almoço, põe a família ou um jantar e honra a Deus com a sua família. Prepara a mesa. Mas o que você tiver de melhor, porque você dá de melhor para as outras pessoas, por que você não pode dar o melhor para sua família? Põe taça. Se tiver copo de ouro, põe copo de ouro. Honra a sua casa. Honra a sua família. Aí você prepara o melhor.
Mas se você não tiver isso, se o seu melhor for um copo de vidro, dê um copo de vidro. Presta atenção. Quando eu estava com o meu ministério aqui em Bernardino, eu faço questão de honrar quem está comigo. Então a mesa de Santa Ceia é taça, é pão bonito, é uva de verdade. Eu não estou criticando quem põe uva artificial. Mas eu vou falar algo que eu aprendi na Haggadah do Pessa, que preparar a mesa para o Senhor, ela é verdade. A palavra de Deus é verdade? O culto é verdade? Amém. Os membros têm que ser verdade? Por que a fruta da mesa é falsa? Desculpa, soltei a bomba. Tranquilo, vamos lá. Você tem direito de fazer da forma que você achar conveniente. Eu aprendi na Haggadah do Pessa e eu faço isso com os meus obreiros. Eu tento honrar da melhor forma possível. E cada um faz da forma que achar conveniente. O suco de uva faz a ação da oração. Quando quem está preparando a mesa, está preparando o altar. Eu aprendi que tem o direito de falar com o Eterno. Por isso que você não pode preparar a mesa e colocar qualquer pessoa para preparar a mesa. Para preparar a mesa tem que ser tocando louvor, preparando a ação da mesa, colocando o melhor. Por quê? Você está oferecendo o melhor que você tem para seus irmãos. É festa. Lembra de José? Os irmãos vendeu, ele foi lá, colocou na mesa do governador, sentou na mesa, comeu do melhor. Então, mesmo que eles tenham vendido, entende o coração de José? Então, prepara a mesa, vai lá, junta os irmãos, é maravilhoso isso. É aqui que eu falo para você que a sua finança honra a Deus. Faz uma ação de oferta, compra uva, liga para os irmãos e fala, traz um quilinho de uva, uma dúziazinha, meia dúzia, o que seja. Um pouquinho que você puder, honra a casa do Eterno e você coloca a porção lá que você deu. Olha a alegria de você entrar na casa do Eterno e você olhar a mesa farta, linda, no Shabat ou na ação de Santa Ceia, no caso, e você saber que dali tudo é verdade. É uva de verdade, é pão de verdade. E outra, segundo a ação do Antigo Testamento, o pão da propiciação é para o sacerdote. Não precisa brigar com o pastor para levar o pão para casa. Só que a alegria do pastor é dividir com os irmãos. Porque o pastor não vai comer 3, 4, 5 pão. Não consegue. Mas esse pão tendo um propósito, quando você partir o pão, você leva o pão para alguém que está doente. Propósito. Entendeu? Propósito. É a união dos irmãos. Quando você colocou as suas finanças lá na uva, que levou para alguém que estava enfermo e você orou ali com as suas finanças, automaticamente essa pessoa pode ser curada. Ah, pastor, mas é fruto da terra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, né? Bendito seja Deus, o Rei do Universo, que fez porém no ragafen, que deu o fruto da vinha para que possamos beber. É que haja em nós a essência de Cristo, ok? Aí você leva para essa pessoa a uva, você não quer dar o suco de uva para não... Ah, ele não é batizado, não sei o quê. Leva o pão. Leva a uva, dá para essa pessoa e fala, em nome de Jesus, seja curado, se essa for a vontade do Eterno. Me perdoe, estou um tanto resfriado. Mandar um abraço aqui pro Marcos Rosa, que tá acompanhando a gente. Gustavo abraço. Siqueiro, tá ligado com a gente aí. Chegou também aqui. Né? Deixa eu ver aqui, tem mais alguém aqui. Deixa eu só aproveitar aqui. Fica à vontade. Respirar um pouquinho, pastor. Deixa eu respirar um pouco aí. Essa parte da Santa Ceia me toca. Ao vivo é assim mesmo. É assim mesmo. Rodrigo Ferreira também acompanhando. Muito Forte obrigado. abraço. Hein? Vamos Forte lá, abraço. pastor. Vamos continuar. Pode. Que Deus te abençoe. Desculpa Que Deus atrapalhar o senhor aí. Imagina. Cortar aí. Então, é que se deixar, nós vai vir a vigília o podcast. Então, mano, assim, quando se trata da ação da mesa, é um altar para Deus. Quantas vezes, a cada 30 dias, é colocado um altar diferenciado com um banquete aos irmãos? Aquele que venceu a batalha nos 30 dias, porque alguns são anuais, outros são, né? Então, no ajuntamento do santo, vai tomar a ação da ceia. Antigamente fazia jejum para ação da ceia, não sei hoje, mas ceia, propósito, vida ali de sacrifício, né? Não é... Bom, enfim, para não tropeçar. Então, o que acontece? Quando você prepara a mesa, você está falando, ó, Eterno, um altar para ti estou fazendo. Mas o que vier desse altar, que seja entregue para a vida daquele que é necessitado. Aqui nós estamos fazendo também chamado no hebraico mitzdakar, né? Que você coloca a sua oferta. Isso aqui já é ensinado todo sabate. A criança aprende a colocar um valor em dinheiro ali, é dado a ela, ela coloca naquela caixa, Yeretzdakar ou Mizdakar, e aquele valor vai para o pobre.
Aquele que não tem a condição de estar no culto, Qual o propósito? porque está doente, entendeu? Eu aprendi também que um grande rabino fazia muito estudo. O tempo dele era estudo da palavra. Imagine como esse homem não voava dentro da palavra. Coisa extraordinária. Só que um dos seus alunos ficou doente. Primeiro dia, segundo dia, terceiro preocupou. Ele não é de faltar, muito estudioso também. O bom servo, o rabino conhece, o pastor conhece. Está no ensinamento bíblico, porque ele quer grandiosidade, não é que... Bom, quer grandiosidade, ensinamento bíblico. Então, faltou. Aí ele falou para os demais alunos, vamos à casa dele, porque isso aqui também é um mandamento do Senhor. Quando eu estive doente, me visitaste. Você está visitando ao Senhor. Porque aquele irmão, de repente, ele caiu enfermo para testar a ação dos irmãos da igreja. Para ver se os irmãos têm aptidão do que está pregando sobre o altar. Eu visito, eu faço, etc. E aí, foi lá, quando chegou lá, a primeira coisa que eles fizeram foi olhar a casa, não por observar, não, tem isso, tem aquilo, não. Ele foi lá, olhou e viu que a pessoa enferma não tinha condição nem de arrumar a sua casa. O que eles fizeram? Primeira coisa, faxina. O semblante da pessoa muda. Porque você vai alugar uma casa, você entra, o que você faz antes de entrar? Tem que preparar ela. Você lava ela. Limpar tudo. Chama-se cacherizar no hebraico. Você lava, deixa cacher, santificado. Aí você coloca as suas coisas de crente lá dentro. Entende? Aí você já orou. Alimento, roupa, guarda-roupa, tudo tá lá. É tudo de crente. As suas coisas são de cristão. E tá lá, porque a palavra nos ensina que tudo que entrar na tua casa, ore. Então você está preparado. Aí na casa do irmão ele sofreu uma enfermidade. Você o visitou, preparou a casa. A primeira coisa que se faz na casa do enfermo é a limpeza. Imagina que eu vou sair da minha casa para limpar a casa do outro irmão. Aí entra a arrogância prepotente. Vai de cada um. Mas o ensinamento da palavra do Eterno é ajudar, não é? Não é servir. Não é orar um pelos outros? Sim. Então você vai lá, você vai orar, tenha calma, tudo tem o seu tempo. Eu fui vir só para orar. Não, vou passar um paninho aqui, eu vou te ajudar. E imagine entre todos os irmãos, a alegria desse irmão sendo visitado, os irmãos fazendo comida, uma canjinha de galinha para ele comer, alimentando. Falou, você não pode faltar. Você é uma bênção. Se nós tivéssemos isso num conceito cristão totalitário, firme nessa posição, acabou, irmão. Mas a realidade é que acaba o culto, entramos nos nossos carros, vamos para nossa casa e cada um para o seu lugar. É por isso que entramos num culto de domingo, ouvimos e saímos da mesma forma. Porque só ouvimos, não praticamos. Eu volto a repetir de novo, né? A questão não é você ir à igreja. É o que fizeram com a igreja. O que fizeram? Eu até falei isso pra uma pessoa. Não vai falar que eu tô atacando as igrejas. Não, jamais. Né? Um dia alguém me perguntou. Os haters. Alguém falou assim, mas e aí? Eu tenho que ir na igreja? Eu não posso ir na igreja? Você deve. Você tem que ir na igreja. Sim, é importante. Você tem que estar em comunhão com as pessoas. Sim. Tem que se reunir, tem que estar junto, tem que sentir a dor, tem que ajudar. Batizar, aprender a palavra e se tornar um exímio homem de Deus. É que não é questão, né? O pessoal briga muito por isso. Dízimo e oferta. Dízimo e oferta. Pra que é? Dê também. Qual o propósito do dízimo da oferta? Eu até falei com o pastor aqui. Qual o propósito do dízimo da oferta? Honrar a Deus. Honrar a Deus. Sim. Honrar a Deus e, né, pastor? Sim. Me ajuda aí. Sim. Você falou um negócio interessante. Sim. Ajudar o próximo ali, Sim. beneficiar os que estão ali passando. Esse é um dos propósitos. Eu consegui. Prepotência minha. O Senhor, pelo Espírito, eu preguei para um rapaz que ele bebia velho barreiro na boca da garrafa. Menino. E o Senhor me colocou lá. Quem sou eu? E eu fiquei algum tempo com ele lá e vi essa ação. E um determinado dia eu sentei à mesa e expliquei como é que funciona a ação dízimo e oferta. Hoje ele é crente, a esposa é crente, ele é dizimista da obra. Ele entendeu o propósito. O seu dízimo salva. Quando você dizima, vai dizimar? Vai lá no secreto, fecha a porta. Fala com Deus, vai lá e faz a sua contribuição ao Senhor. É aqui que a gente entra naquilo que eu estava falando. Você oferta lá, comprando a uva, você oferta o seu dízimo. O seu dízimo é seu dízimo. Você entrega, você não está dando nada, você está devolvendo a casa do Eterno. A oferta, ela é com alegria. A oferta alçada é aquela acima do dízimo. E aí você que decide. Por que você que decide? Por que o vizinho não decide por você? Por que o pastor não decide o dízimo por você? Porque o Senhor está sondando o seu pensamento, seu coração.
Aonde estará o seu coração, lá estará o seu tesouro. Como é que diz a palavra, né? Irai-vos, mas não pequeis, é isso mesmo, né? Sim. É isso mesmo, tá certo? Irai, mas não pequeis, é. O que me enraivece. Se eu tomo isso como uma questão pessoal, assim, se eu der o dízimo, vai pro pastor. Você tá só na visão humana. Você precisa se preparar numa ótica que seu dinheiro serve ao Senhor, ou ele só é para pagar dívida? Às vezes você está enrolado por causa disso, você não entendeu. A verdade, Emanuel, é que o nosso salário não é nosso, ele é do Senhor. Eu vi um entendimento muito bacana que fala assim: quando eu quero comprar um sofá, que o meu sofá tá meio desgastado, eu tenho que pedir para Deus, porque o dinheiro é dele. Senhor, o Senhor permite eu tirar uma parte do meu salário para que eu possa comprar? Esse é o obediente. Eu pulei a parte do meu sogro. Eu falei pro meu sogro, veja bem. Esse foi para você. Ainda bem que eu entrei nesse mérito que faz parte. Para nós sermos cristãos de verdade, presta atenção. Você vai ver lá em Isaías 6 que na morte do rei Uzias eu vi. Ele se acendeu numa ação espiritual muito elevada, tá muito triste, profundo, e Deus rebatou, tomou, fez e mostrou. Ele viu no alto sublime trono os anjos voando, com duas voavam, com duas cobriu o rosto e tal. Depois, subsequente a isso, veio um anjo com a tenaz, pega a brasa do altar e põe na sua boca. Primeira coisa que ele fala: ai de mim, porque sou impuro e vivo no meio de pessoas impuras. Ele percebe, há uma percepção de que ele não tem uma santidade elevada. Opa, nós estamos falando do profeta maior, Isaías. Como não é santo? Porque a brasa que vem do altar de Deus é santo, amigo. Quando é colocado na sua boca, ele percebe que a santidade dele precisa ser maior. Essa é a caixinha de surpresa do cristão. Ele nunca vai chegar no nível e falar assim: eu sou santo. Ele precisa cada dia. Quanto mais ele entende, mais ele descobre que ele precisa mais de Deus. E a diferença de santidade é aquela que você vai se reclusar muitas das vezes da ação do mundo, porque amigo de Deus é inimigo do mundo. Sim. Então quando você jejua muito, eu jejuo muito, só passo prova. Lógico, você está na terra. O jejum, a sua oração não é pro dia da bonança, é pro dia da guerra. São créditos que você coloca aos céus, deixa lá no banco do céu. Sua oração, o seu jejum, o seu propósito de servir a ceia, de santificar, de servir o seu irmão, tudo isso chama-se mérito. Se você tiver mérito com o Senhor, ele vai te abraçar. Quando o esposo da viúva morreu, era aquele que cuidava dos profetas, colocava 50 numa caverna, 50 na outra e dava pão para eles. Quando Deus mandou o profeta lá na casa dela, falou: não tem nada. Eu falei: tem. Nem que for, né? Só tem uma farinha aqui, eu vou fazer, vou comer e morrer. O Senhor falou: não esqueci de você. Eu lembro no momento da bonança, você guardou os meus. Seu marido guardou os meus, ele não tá aí, mas tem herança. Pera aqui, eu vou fazer você a primeira empresária da Bíblia. Pensa. Propósito, né? Como você se dispõe ao Senhor. Sim. Quando você se dispõe ao Senhor, santifica a sua vida. Eu falei hoje para um obreiro meu, que agora está liderando, falei para ele: pega a sua cruz e vai, porque as pedradas vão vir. Não se preocupa com falar, vão falar bem, vão falar mal, fazendo certo ou errado, vão falar. Permanece na resiliência em Cristo. Ouve somente a voz dele e permanece. Maravilha. Pastor, eu acho que a gente já chegando numa reta final, né? Não. Você sabe que o Júnior, ele tá estudando teologia, né? Hoje agora que você revela isso aí, né? Ainda bem que foi no final, que você no começo ficou nervoso. É estudioso, tá estudando teologia aí. Bendito é o Eterno, que Deus te abençoe. Tá estudando teologia aí. Aprendeu bastante coisa com o pastor aí, né? Gente, eu quero agradecer o pastorado, né, que tá aqui, né? O Júnior, que sempre nos ajuda, tá aqui agora, né? Grande aula. O Júnior que tá aqui, que opera a câmera pra gente, tá dando uma força. Muito obrigado, Júnior. Agradeço você de coração, viu? Tá fazendo pro reino também, já tá colocando crédito no céu. O pastor quando veio aqui, né, pastor? O senhor veio da outra vez aqui, lá em 2023 o senhor veio aqui, né? Era uma mesinha pequenininha que a gente tinha aqui, né? Hoje você tá vendo, né? Graças a Deus, né? É pra Deus, Deus sempre vai fazer pra você, você faz pra ele. Faz com muito amor, com muito carinho. Sim.
Obrigado ao pessoal que nas lives acompanhando a gente, o pessoal que participou aqui. Poxa, né? sem palavras. Bastante gente participou aqui. Eu acho que chegamos aí, né, pastor? Ao nosso final, né? Lechaim, pra vida. Isso aí. Gente, muito obrigado a cada um de vocês. Só peço uma ajudinha pra vocês. A gente tem um canal no YouTube. Passa lá, se inscreve, dá uma forcinha pra gente. Temos 2 canais. Tem o canal que você vai ver esse símbolo aqui, que é o da rádio, né? Que é o canal ali, que o do podcast BC, e tem o da rádio. Glória. São 2 canais, se inscreve lá, ajuda a gente. Nosso propósito é assim, quando você se inscreve, você divulga, a gente vai crescendo cada vez mais. Isso. E essas lives aqui, a gente voltou agora. Vamos ver se semana que vem a gente consegue fechar com mais alguém pra trazer aqui. E gratidão a Deus, em primeiro lugar, né? Amém. Por proporcionar esse momento maravilhoso aqui. Gratidão ao pastor pela Uma honra de estar aqui com a gente. É uma honra sempre. Muito obrigado. Vem mais outros temas aí pra nós. Nós vamos abrir os temas aí. Vamos preparar aí. O Júnior também aqui, que sempre tá me ajudando, né? Esses últimos meses tá aqui comigo me ajudando. Muito gente boa. Obrigado, Júnior. Sabe que é importantíssimo aí. O pastor lembra aqui, eu cheguei a fazer live sozinho aqui, fazendo aqui, mexendo. O Júnior apareceu pra me ajudar. Então, gente, muito obrigado a cada um de vocês que passou aqui pela live. Ó, outro detalhe, viu? O pastor tem um programa cedo na nossa rádio, né, pastor? Isso, domingo de manhã, a partir das 7 horas da manhã até as 9. Tem louvor, tem ação da palavra, irmão. 3 versículos, eu vou fundo, hein? Sim. Se me emprestar os seus ouvidos, eu vou. Gente, é assim, ó, você vai, depois você pode entrar aqui, eu não coloquei aqui no link, esqueci de colocar. Você vai no site, escreve no Google assim, ó, Rádio Bernardino de Campos, você escreve lá. Aí você vai entrar no site. No site tem um campinho assim da Play Store lá, não é da Play Store, da loja de aplicativo da nossa lá. Você clica lá, né, dá pra pessoa baixar o aplicativo. Isso. E ouvir a nossa rádio. Aí você baixa no celular, você pode estar ouvindo ali, desligar a tela do celular, tá ouvindo a rádio ali. É pelo site que você pode baixar. A gente não tá na Play Store ainda, estamos ali, mas ali é o caminho. O Google, Rádio Bernardino de Campos, escreve lá, baixa lá, e 24 horas a nossa rádio toca. Hoje eu não coloquei a programação lá, eu vim só pra cá hoje, para não ficar muito apertado, muita coisa. Mas futuramente estaremos fazendo podcast nos dois na rádio ao mesmo tempo. Mas assim, é ali que você pode encontrar a programação e pode ouvir o programa do pastor domingo de manhã, das 7 às 9 da manhã. Maravilha. Um programa de estudo, porque o senhor falou, de estudo, de pregação, de oração, né? Ouvi Deus E falar lá. de louvores ali. Isso. Então, programa do pastorado. O senhor já colocou o nome do programa já? Shema Torá. Shema Torá. Significa ouve as instruções. Ouve as instruções. Das 7 às 9 da manhã, no domingo de manhã, né? Olha que benção, já começa o dia. Já acorda cedo. Glorificando. E eu estou também à noite também, né? Todos os dias possíveis aí à noite, desse horário aqui das 7h30 até as 8h30, uma hora de programação, faço live e faço a rádio ao mesmo tempo. Hoje que eu não deu tempo de fazer. Assim, temos mais programações na rádio, tem programas que rodam. A rádio não para, é 24 horas no ar. Se sair daqui agora e for lá pra rádio, tá tocando lá, tem louvor, tem momento de reflexão. Corre lá. E estamos fazendo lá. A nossa rádio tá há 4 anos no ar, né, pastor? Maravilha. 4 anos produzindo conteúdo ali. A rádio não para e temos acreditado nesse propósito e Deus tem abençoado e tem honrado. Hoje são mais de 12 mil ouvintes. Maravilha. 12 mil ouvintes. Bênção de Deus. Ouvintes que eu vejo, pessoal dos Estados Unidos ouvindo a gente. Ô, glória. Pessoal, tem um irmão de Fortaleza que transmite. Esqueci, o Will Rodrigues está ouvindo a gente lá em Fortaleza. Vou ter que aprender a falar inglês, então. O pessoal fala, eu vejo lá nos status lá, Califórnia, o pessoal acompanhando aí nos status. Eu vejo o pessoal, tem um nome lá que eu acho que é Braidstones, eu não sei falar, não manjo muito também. E o pessoal acompanha a gente. Tá bom? Então, gratidão, pastor, mais uma vez, muito obrigado. Uma honra. Deus abençoe. Mano, Deus abençoe. Satisfação enorme. Júnior, muito obrigado mais uma vez. Deus Pessoal, abençoe, tchau pra vocês aí. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Aí. Tchau. Em nome de Jesus. Podcasts.